Nesse momento, quero convidar a pessoa que está responsável pelo trabalho do autocarro evangelístico que nós temos desde terça-feira, na parte da tarde. Estamos fazendo um trabalho maravilhoso. Quero desde já agradecer a todos aqueles que têm estado conosco, apoiado em oração, em recurso financeiro, estado visitando lá o autocarro. Tem sido um tempo maravilhoso, irmãos, tá bem? Então, quero chamar o Padre para vir aqui. Ele vai fazer uma apresentação e depois ouviremos alguns testemunhos dos missionários que estão aqui conosco. E tem sido um tempo maravilhoso. Os irmãos vão ouvir de tudo aquilo que Deus está fazendo através dos nossos missionários. Obrigado, igreja. Obrigado, Taipas, por nos receberem aqui tão maravilhosamente. Obrigado pela... o vosso pastor Alexandre, nós estamos hospedados em casa dele, portanto, muito obrigado, Alexandre, pela hospitalidade que nos tem dado na sua ausência, né? Mas obrigado à igreja, que eu sei que a igreja tem estado a nos receber muitíssimo bem. Temos comido maravilhosamente bem, ao ponto de dizer, chega, basta, não podemos comer mais, estamos tão bem recebidos aqui. Muito obrigado mesmo aos irmãos que têm ajudado a nos fazer sentir tão bem aqui. Daqui a nada já vou chamar cada um do grupo, mas primeiro só queria falar um pouco sobre a missão do autocarro, porque não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer o autocarro. Levanta a mão se não conheceste o autocarro. Ok, há 2 ou 3 que ainda não conheceram. Pronto. Então, o autocarro que nós temos aqui em Portugal chama-se Eu Te Amo. É o autocarro do amor, que veio de Itália. Podem ir passando, faz favor. REM é uma missão italiana que trabalha em Itália, Macedónia, Montenegro, esses países todos, ok? E tem o nome dele, Rede Evangelística em Missão, porque nós queremos incluir todos. É mais fácil pescar com peixe, obrigado, do que com uma cana, não é? Portanto, nós queremos trabalhar com as igrejas. Nós nunca vamos a lado nenhum sem que estamos apoiados por uma igreja, ok? Porque nós vamos embora e a igreja fica e continua o trabalho. E continua o trabalho. O nosso propósito da REM, volta para trás, é evangelizar, mas também nós queremos ajudar a mobilizar a igreja, ensinar a igreja local quando é necessário. Estamos aqui para servir, é este o nosso propósito, ok? Faz favor. Em Itália, e já vou explicar porque estou a falar de Itália, eles têm lá 2 autocarros grandes, daqueles urbanos, que eles modificaram para ter uma biblioteca. Só que, passa. E também tem uma carrinha, que tem um pequeno estante no lateral. Passam. Também tem um barco, que eu vou conhecer no mês que vem, porque à volta da Itália há muita água, não é? O mar Mediterrâneo tem muitas ilhas e também temos que visitar as pessoas que estão naquelas ilhas e ensinar o Evangelho, pregar o Evangelho a essas pessoas. Faz favor ir passando. Mas este autocarro, o nosso autocarro do amor, chegou a Portugal, via Itália, em setembro do ano passado. Vamos passando, faz favor. Então, a nossa missão REM Actus é uma parceria entre REM de Itália e Cruzada International Actus, Cruzada International em Portugal, da qual eu faço parte da direção. Também o Daniel, não é? E criamos uma nova parceria para trabalhar com o autocarro que é REM Actus. Vamos passando? Aí está a nossa direção. Vamos passando dentro do autocarro. Nosso trabalho é evangelizar um a um, principalmente, falando com as pessoas na rua, orando com as pessoas na rua. Isto são fotografias da Ilhavo e Torres Vedras. Isto fomos nossa semana passada, numa escola. Tivemos a oportunidade para apresentar um teatro, fizemos trabalho de palhaço, dependendo da equipe que nós temos conosco, música, dança. Nós também queremos envolver os ministérios da igreja, usar alguma criatividade para passar a mensagem do Evangelho e apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Mas não só trabalhamos na rua, também trabalhamos dentro do autocarro. As pessoas podem entrar no autocarro, conhecer a nossa livraria. A parte de fora também utilizamos para chamar a atenção às pessoas. Vamos passando. Lá dentro temos uma sala de oração, de reuniões. Passa. E uma biblioteca. As pessoas vêm, podem levar livros, sobretudo as pessoas descrentes. Daqui, muito obrigado aos irmãos que trouxeram alguns livros para nós podermos depois renovar o estoque de livros cristãos que nós temos no autocarro. Nós vamos dando. Também temos um coffee bar para conversar com as pessoas, que nós não queremos despachar ninguém. Nós queremos que as pessoas entrem e sentem e falem conosco, ouvem o Evangelho. Nós ouvimos a história da vida deles também, desabafam conosco, nós podemos orar com eles. Então nós queremos ficar a conhecer as pessoas que passam pelo autocarro. Não é uma máquina que é para despachar as pessoas. Não, há pessoas que passam lá 1 hora, 2 horas.
conosco, falando, deitando fora suas mágoas, partilhando o seu coração conosco. É um privilégio. Quando conhecemos alguém, já podemos orar com ele. Podemos apresentar a maravilha que é o amor de Jesus Cristo e explicar porque que ele morreu na cruz para que a pessoa pudesse ser reconciliada com Deus Pai. Força! Usamos também a autocar para fazer fantoches, para mini-teatros. Força! Acima de tudo, explicamos o Evangelho e oramos com as pessoas. O nosso calendário este ano foi muito cheio. Como vocês veem, em julho estamos aqui em Taipas. Em setembro vamos estar em Viseu também. E depois, 21 a 24 de setembro, vamos convidar todos. O pastor Evandro tem as informações agora. Há uma conferência de missões Remactus em Viseu. Mais informação seguirá, não é quando for o momento, ok? Mas isso foi mais ou menos os sítios onde nós temos passado este ano com o autocarro e temos visto muitas vidas tocadas. Passa? Se queres colaborar conosco, podes. Nós não fechamos a porta a ninguém, ok? Se queres ter uma experiência missionária conosco, entre em contato. Nós queremos levar-te conosco uma semana. Rodrigo, tu queres, não é? Tu ontem à noite disseste que tu querias passar uma semana conosco, que eu vi-te. Não é só esconder-te aí atrás do som. Olha, voluntários para evangelizar fazem falta conosco, ok? Alguém tem carta C para conduzir pesados? Precisamos de mais motoristas voluntários, ok? Se alguém tiver, por favor. Também podem doar, neste momento, a nossa missão Vir da Fé, não é? Estamos com algumas despesas, acima de tudo, para tentar comprar uma coluna de som. Nós andamos a pedir emprestado aqui à igreja. E ontem fomos a uma escola apresentar uma peça de teatro, pedimos emprestado à escola. Portanto, nós queremos investir e comprar a nossa própria coluna de som. E também, como o autocarro veio de Itália, temos que legalizá-lo aqui. Isto vai custar mais do que 50 euros. Mas, com a fé em Deus, vamos avançar e não vamos deixar um pequeno pormenor de dinheiro e burocracia nos impedir de avançar, em nome de Jesus. Está bem? Avança. Nós podem encontrar nossos detalhes, nossos contactos no Facebook, no Instagram, tem e-mail, o pastor tem o meu contacto e pode partilhar também esta apresentação com vocês. Está bem? Obrigado para já. Isto é então a nossa missão Remactus, que veio de Itália, mas agora cada vez mais está a ser enraizada aqui em Portugal. Ok? Queremos viajar em todo Portugal e também a Península Ibérica, ou seja, Espanha também, não é? Deve haver igrejas e aldeias por aí que querem ouvir falar de Jesus, penso eu, não é? Agora, chega da minha voz. Eu vou chamar a equipa, por favor. Vem equipa que esteve cá esta semana. A Kátia vai contar uma história de um encontro que ela teve esta semana, ok, com alguém. E qual é o objetivo destas histórias? E para vocês saberem que o povo de Portugal, o povo especificamente de Taipas, está... Obrigado, pessoal do som e imagem. O povo de Taipas tem fome... Ouçam. O povo de Taipas tem fome de ouvir falar de Jesus. Eles querem saber quem é Jesus e eles querem saber como ter um relacionamento com Jesus, ok? Estas histórias que nós vamos contar aqui são só pequenos exemplos que vão simplesmente mostrar aquilo que estou a dizer, ok? Kátia, conta uma história. Pode pegar tudo no microfone, não preciso segurar para ti. Boa noite, igreja, paz do Senhor. É uma honra e um privilégio sempre conhecer a família do Senhor em vários lugares do mundo. Eu vim diretamente do Brasil para Ilhavo, aqui em Portugal, ajudar a cuidar de netos. Estou há 1 ano e meio aqui. Minha filha me deu o 2º neto, me pediu ajuda, eu vim. Deixei 2 filhos no Brasil, um mais velho casado, está daqui a pouco completando 30 anos, e um mais novo de 24. E essa minha filha de 28, que está aqui há 5 anos em Portugal. Depois de 6 meses, Deus me deu a oportunidade de começar a sair de casa. Comecei a sair de casa, morar sozinha, e tive a oportunidade, então, de conhecer a Remactus, de conhecer o projeto do autocarro. Foi uma grata surpresa, porque eu sempre tive sonhos de ir à Itália, né? Minha família, que foi para o Brasil, veio de Cremona, de Itália para o Brasil, e Deus juntou todas as peças de uma vez só. Missão, evangelismo, Itália, novos irmãos, estradas e tudo o que eu sempre amei na vida. Mas houve um momento em que eu disse para o Senhor que eu iria priorizar o que Ele tinha para a minha vida. E foi isso que mudou tudo. Quando eu resolvi confiar que, se eu desse esse passo, Ele iria encaixar as peças. E desde outubro do ano passado, o Senhor tem feito grandes milagres.
eu posso trabalhar e viajar, evangelizando ao mesmo tempo. No meu trabalho, eu costumo dizer que, quando eu vou sair, eu falo para o meu chefe, olha, agora eu vou trabalhar para Jesus. E ele fala assim, como assim vai trabalhar para Jesus? Eu falo assim, eu vou trabalhar para aquele que paga melhor. Jesus me paga melhor do que o Senhor. Mas eu volto, então. Ora eu trabalho para o homem, ora eu trabalho para Jesus, e eu sei que isso é um milagre, né, para um estrangeiro que está em Portugal. Mas o Senhor me deu essa graça. Dentre todos os lugares que eu já conheci, aqui, viajando com autocarro, cheguei agora em Taipas, e foi uma alegria tão grande perceber como as pessoas estão receptivas ao Evangelho. Como as pessoas estão abertas para conversar conosco e ouvir a história da salvação. Foram muitas e muitas vezes que eu contei essa história. Mas uma jovem me tocou muito, que foi exatamente na primeira saída que nós demos com o pastor para tomar um café. Nós tínhamos acabado de chegar. E o pastor nos levou no café rosa, não é isso? Rosinha. E lá tem duas jovens, eu conheci a Carolina. Assim que eu entrei no café, ela é uma menina de sorriso largo, de olhos lindos, uma princesa. E eu fui acariciada pela gentileza dela, pela doçura dela. E eu fiquei com aquela doçura no coração, eu falei assim, gostaria tanto de conversar com ela em alguma oportunidade. E fomos tomar o café, e o pastor teve a inspiração de nós voltarmos e darmos uma palavra sobre Jesus para ela. E ele justamente me chamou, ele não sabia que eu queria conversar com ela. Mas eu voltei, e nós dois, o pastor deu uma palavra, nós podemos orar com ela. E ela era só sorrisos, irmãos. E eu fiquei muito feliz de já pisando nesse lugar, o Senhor já nos dá a oportunidade de semearmos o Evangelho em uma pessoa que estava totalmente aberta para receber. Ela estava no local de trabalho, ela não colocou nenhum empecilho, nós fomos rápidos, né, e sábios também. Mas eu falei para o pastor, mais 10 minutos e a gente colhe essa florzinha para Jesus. Então, isso me inspirou em todos os dias que eu estive aqui, e foram muitas experiências iguais a esta, muitas colheitas, muitas pessoas ouvindo, muitas pessoas se entregando, muitas pessoas fazendo a oração mesmo de entrega, pedindo o perdão de Jesus Cristo para os seus pecados, e crianças, jovens, adultos, idosos, e portugueses, e brasileiros, e espanhóis. E foi uma delícia estar aqui, podendo entender que essa colheita está madura. Hoje nós conversamos com o pastor sobre isso. Se vocês forem, a colheita está pronta para ser feita. Mas nós precisamos estar no lugar certo e na hora certa. Então, que a igreja esteja lá, colhendo essas almas para Jesus, esses novos irmãos, que eles engrossem, né, esse grupo que está caminhando de volta para o céu. Eu abençoo a igreja em nome de Jesus. Obrigado, Kátia. Daniel, faz favor. Vem contar uma história de algum encontro que tiveste esta semana que te marcou. Okay. Paz do Senhor a todos. Em primeiro, é uma honra, um prazer estar convosco. É com alegria que estou convosco. Mateus 4,35 diz que a seara está branca, está para ceifa. Imaginem uma imagem de um barco no rio e o peixe salta para o barco. Já viram isso? Na internet provavelmente já viram isso. Creiam que hoje tive essa experiência. Toda a semana foi maravilhosa, mas deu para eu chorar, emocionado com ver o peixe saltar para a rede, para o barco. Nem sequer o procurámos, estávamos no final mesmo a arrumar o autocarro, a arrumar livros, e aparece-nos lá um senhor interessado, e entra e começamos a falar, e eu percebo que ele, a certa altura, ele diz-me, estamos a lutar para chegar a Deus. E eu, se está a lutar, ainda não chegou. Alma, tem que chegar, tem que ter a certeza. E eu, então, mas o que é que eu faço? Glória a Deus. Não é preciso lançar isco, não é preciso pescar, não é preciso lançar a cana, o peixe salta para a rede. Meus queridos, fiquei impactado. Ele fez a oração com muita sinceridade, a clamar a Jesus para que ele entrasse na sua vida,
orei por ele, chorei com ele. Ouçam, a seara está branca. Ide, queridos. A emoção é tão linda de ver alguém a nascer de novo. Uau! Não percam este milagre de ver nascer alguém de novo, de chegar, de orar com alguém. Eles têm sede. Há muitos que, claro, desprezam, desqueixam, mas nós estamos à procura daqueles que fazem parte do reino. Queridos, ver o peixe saltar para o barco é sublime, é maravilhoso. Penso que há muita gente em Taipas, e não só em Taipas, que está ansioso por ouvir o caminho, ver o caminho, indicar-lhe o caminho. Quem segue, quem vai anunciar as boas novas, de certeza que virá com o feixe cheio para a honra e glória do Senhor, para a salvação de outros e para a nossa bênção. Deus vos abençoe. Amém. Obrigado, Daniel. Pedro, vocês já deram conta que a idade média da nossa equipa é 24, não é? Mas é só porque está aqui o Pedro. Pedro, quantos anos tens? Tenho 15 anos Tens 15 anos. E onde é que tu deverias estar esta semana? na Espanha. Ele deveria estar em Espanha, mas está aqui. E porquê é que tu deverias estar em Espanha? Pela questão do estudo, é Erasmo, e era a minha viagem essa semana, mas Deus sabe de tudo e acho que foi melhor para mim, para minha vida espiritual. Desculpa, E para minha vida espiritual também. eu vou-te chamar tolo. Tu não foste à Espanha com os colegas da escola, mas estás aqui. És maluco o quê? Porquê que mudaste de ideias? Acho que talvez para aumentar minha experiência com Deus, que seria uma experiência muito boa, né? Acho que por isso mesmo e pronto. O que ele não sabe é que nós andamos a orar para ver mais jovens na equipa. Eu estava a imaginar que nós íamos ter pessoas na casa dos 25, 30 anos e aparece aqui um rapaz com 15, ok? Ele passou esta semana toda a falar de Jesus. Ficamos todos de boca aberta, Esta manhã ele fez uma partilha e foi ele que leu a meditação. Todos os manhãs temos a meditação, foi ele que dirigiu a meditação esta manhã. Para nós, temos pastores na equipa, temos missionários na equipa, temos pessoas que têm 40, 50 anos de cristão em cada perna. E ele abriu a sua boca e falou conosco e nos ensinou através da palavra. Ok, Pedro, obrigado. Podes contar uma história breve sobre algum encontro que tiveste esta semana que te marcou? Sim. Ontem, no grupo de jovens, estava eu e mais 3 pessoas, mais 2 pessoas, comigo 3. E eu abordei um senhor, foi o único senhor que certamente eu abordei nessa noite. E foi muito tempo de conversa, certo? E ele estava persistente e não queria saber e pronto. E depois o Pedro e o outro menino teve que ir embora e certamente ele perguntou para mim: olha, poderias fazer aquela pergunta novamente que fizesse há alguns minutos atrás? E eu: o que é? Que pergunta? E isso foi uma experiência muito boa, foi uma das melhores conversas que eu tive. Claro que todas foram boas, mas essa foi a que me marcou. E oramos lá no parque mesmo e é isso. Desculpa, tu oraste com quem? Comigo? Não, eu orei sozinho, eu e o senhor. Tu oraste com uma pessoa estranha no meio do parque? Sim. A sério? Isto faz-se? Faz. E ele achou estranho? Não. Gostou? Sim. Uau! Podes orar com as pessoas no meio da rua, eles aceitam, eles querem ser abençoados, precisam ser abençoados e querem ser abençoados. Pedro, valeu a pena vir cá esta semana? Valeu. Obrigado. Obrigado. Jovens, vale a pena abdicar de férias de vez em quando, de uma viagem da escola, tudo pago, hotel pago, festa com os amigos todos os dias para vir cá partilhar a palavra de Deus. Vale a pena. Isto é uma bela história, um grande testemunho. Mónica, tens uma história para contar? Se não quiseres, passo para o teu marido, não há problema nenhum. A paz do Senhor, igreja. Eu tenho muitas histórias, foram muitos anos. Resumindo, por volta de 2015, mais ou menos, ouvi o testemunho de uma irmã americana
E ela estava contando a vida dela, que ela queria muito se casar e tal, e que muitas profecias, a mãe confiando. Não, minha filha, vai se casar. Só que 30, 40, 50 anos e nada de casamento chegar. E quando ela estava dando testemunho, ela falou, irmãos, foram 40 anos de espera, né? Mas o marido chegou, ela apresentou para a gente. Aí eu pensei, bom Jesus, deixa eu fazer uma continha. 36, Senhor, estou quase chegando com 40. Não deixa de esperar mais. E graças a Deus, foi em 2016, foi a minha primeira viagem missionária. Eu fui lá do outro lado do mundo, entramos pela China e chegamos até a Mongólia. E tem uma longa história por trás disso tudo, uma palavra que Deus me deu na adolescência, né? Enquanto me preparava para esta viagem, o Espírito Santo falou-me, enquanto assistia um vídeo da Mongólia, falou-me claramente, olha aí os flecheiros que eu te mostrei, né? Quando eras ainda, eu creio que estava entrando lá pelos 18 anos. Ou seja, vale a pena esperar em Deus, vale a pena. E para completar, tenho que falar do autocarro. Cheguei aqui porque meu filho veio em 2019 para estudar em Aveiro. 2021, o Senhor me permitiu ter condições de sair do Brasil. Uma situação até meio triste, meu marido falou, vai, porque aqui não estás bem, tens que aproveitar e ir também. Logo depois da pandemia, e fiquei aqui, os 3 primeiros meses, a orar, meu Deus, o que eu faço? Faço documentos, né? Aquela coisa difícil, sem ter certeza, ele ainda não podia vir. Quando completou 6 meses, eu falei, Jesus, olha, agora é tudo ou nada, porque eu preciso voltar ao Brasil, porque senão eu nem entro mais na Europa. Mas Deus começou, então, a abrir as portas, conseguiu os documentos, abriu uma atividade. Só que aí veio a surpresa. O lugar em que eu morava, o senhorio pediu a casa, éramos 3 irmãs brasileiras, e ele pediu a casa e ficamos todos desalojados. E fui aqui, fui ali, orava e nada de lugar. Um dia, muito cansada, eu falei, Jesus, acho que já basta, acho que está na hora de eu voltar ao Brasil. Aí o telefone tocou, era uma senhora que eu já tinha ligado à procura de um quarto, de Ilhavo, né, onde conheci Kátia. Olha só, Deus juntando as peças, né? E estava na mesma igreja que ela, eu orando, falando sobre a Itália e tudo. E um dia eu decidi que ia visitar uma outra igreja, não a igreja de Kátia, mas uma outra mais para frente. Quando chego lá, conheci alguns irmãos, pegava boleia, porque eu não tinha carro, andava sempre a pé. E um dia uma irmã me disse, olha, vou receber na minha casa os italianos. Eu falei, não, irmã, italianos? Deve ter trocado, não tem italianos em Portugal. Porque, detalhe que ficou para trás, eu estudei italiano, né, naquele tempo, lá dos 20 anos, e não entendia por quê. Para que estudar italiano? Né? Tive tão poucas oportunidades de pregar e de falar em italiano. Quando ela garantiu-me que eram italianos. Resumindo, irmãos, quando estávamos no almoço, depois de conhecer o autocarro, sentei-me à mesa, ao meu lado veio o Salvatore, que é o líder da Arema, à frente ficou o Paulo, que é o líder da Actus, e os dois começaram a conversar. E eu lá, timidazinha, né? Quando o italiano pergunta para o português, estamos a orar pela... Onde foi o país que eu estive? Quem lembra? Ao lado da China, no norte da China. Mongólia. Os dois estavam a orar pela Mongólia. Aí eu disse, eu já estive na Mongólia. Aí nós entendemos todo o processo do Senhor e eu estou aqui para continuar a servir ao Senhor junto com eles. Amém. Glória a Deus. Que bom, Mônica. Obrigado. Elisvan, tu consegues contar uma história em menos de 1 minuto? Põem-se confortáveis, faz favor. Ok, alguém quer esticar os braços para o ar para acordar melhor? Ok, vem. Exatamente. Estica. Ok, já estás preparado para ouvir a próxima história, está bem? Preparados? Cá vai, Elisvan. Graça e paz, amém, irmãos? Eu sou o marido dessa missionária mais linda da igreja. Amém? Eu não podia deixar de contar esse testemunho. Eu não podia. Deus falou assim para falar aqui, eu vou falar aqui. Não aconteceu aqui, mas eu tenho que falar aqui para esta igreja. Solta aí, irmãos. Vocês vão assistir um vídeo aí agora, rapidinho. Aí vocês vão entender. Olha aquela peça bonita, muito bonita. Isso. Agora não pode falar. Beijinhos para todos os meus amigos. Sejam muito felizes, faz favor. Até breve. Amém? Essa senhora, em Faf, nos visitou no autocarro. No dia seguinte, ela sofreu um acidente gravíssimo. Gravíssimo. Tanto que o pé dela se perdeu no acidente. Arrancou o pé fora. E eu fiquei sabendo, no dia, eu fiquei sabendo do acidente. E Deus falou comigo,
vai ao hospital. E ela estava lá no hospital em Braga. Liguei para o pastor falou assim, vamos lá. Cheguei no hospital e Deus falou assim, anda por aí e vai orando aí. Vai orando, vai orando. Eu não pude entrar. Voltei no segundo tempo, na segunda vez, no segundo dia, também não consegui entrar. Mas aí o pastor subiu, entrou, e eu falei assim, põe a mão na porta onde ela está, que eu não podia entrar. Falei, põe a mão na porta, põe o telemóvel em alta voz que eu vou orar. Ele pôs a mão na porta e eu orei. Voltamos. Agora, no terceiro dia, nós voltamos e eu entrei. Queridos, essa irmã, ela estava praticamente morta. Você tem uma ideia, teve várias juntas de médicos após, porque eles não estavam acreditando o que estava acontecendo com ela. No mínimo, paraplégica. No mínimo, ela ficaria paraplégica. E vocês viram o vídeo, que ela não ficou paraplégica, ela estava em coma. 4 dias, Deus fez o milagre na vida dela. Deus é fiel. Repita comigo, Deus é fiel. Ouça a voz dele e faça o que ele manda, porque a resposta, com certeza, virá rápido. Vários médicos aparecem lá para todo dia, cutucando a perna dela, o pé dela, para ver se ela está sentindo. Ela, não, está normal, está normal. Porque eles não entenderam. Não entenderam e não estão entendendo. Em 4 dias, Deus operou totalmente. Deus não faz nada pela metade. Deus faz tudo completo. Quando Deus falar com você, faça, porque Deus é fiel. Deus abençoe. Olá mais uma vez. Eu ainda não contei a minha história. Eu estou a trabalhar com o autocarro faz mais ou menos 9 meses, a tempo parcial. Só desde o início deste mês que estou a trabalhar a tempo inteiro. Tive a alegria de deixar o meu trabalho de 30 anos numa escola para continuar este trabalho aqui. E eu choquei a mim próprio. Um dia que estava a falar, em março, estava em Caldas da Rainha, com a Igreja Batista de Caldas da Rainha, e houve um casal de pastores que estavam connosco durante 15 dias para nos ajudar, e eles tinham muita experiência de missões, e eu, francamente, com pouca experiência de missões, mas a falar com as pessoas e a orar com as pessoas na rua, tipo de episódios como contou agora o Pedro, eu virei para este missionário e disse, desculpa, eu acho que vou dizer uma coisa completamente infantil, mas eu tenho que dizer, isto de evangelizar é mesmo divertido, não é? Eu não queria acreditar que havia tanta gente aberta ao Evangelho. Havia tanta gente com vontade de saber mais sobre Deus. Em Viseu, há 1 mês e meio atrás, nós tivemos uma data de jovens entre 15 anos e 25 anos que nos vinham pedir Bíblias. Ontem, vi 2 senhoras a caminhar pela Alameda lá abaixo, no sentido do parque, e eu disse, Pedro, vamos falar com estas 2 pessoas. Pedro vem atrás de mim, e eu disse, olá, boa noite, como estão? Elas com a cara assim, mais ou menos já estudada. Boa noite, posso fazer uma pergunta? Sim, pode. Desculpa, acreditem em Deus? Eu penso que o Pedro aí estava a pensar, este homem não sabe o que está a fazer, isto vai dar muito mal. Não se chega a pé de uma pessoa no meio da rua e perguntar, acreditas em Deus? E ela, se calhar menos surpresa do que quando eu disse olá, posso fazer uma pergunta. Ela responde, sim, claro que sim. E olhou para a sua amiga e a amiga diz, bem, e a senhora a quem tinha feito a pergunta disse, o quê? Tu não acreditas em Deus? Então por que não? As 2 à nossa frente começaram a discutir porque que deviam acreditar em Deus ou não. Infelizmente eles foram chamados para ir ao restaurante, mas começámos uma conversa de maneira tão inesperada, engraçada. Ficámos os 2 a rir mesmo. E elas estavam na conversa connosco, estavam a ouvir porque que se podia acreditar no amor de Deus e quanto Deus os amava. Olha, mais 5 ou 6 jovens foram connosco, estávamos com uma mesa cheia de fotografias e a ideia é fazer perguntas. Uma fotografia que representa a tua vida atualmente, outra que representa a tua vida no futuro, ou um sonho que tens, e outra representa a tua experiência com Deus.
Nós fomos atrás de dois rapazes que estavam a andar a voltas aqui na bicicleta, quando eles pararam para, acho que foi carregar o telemóvel, há um posto lá de carregar telemóveis, ou meter ar nos pneus, eu não sei bem, havia lá cabos no chão. E ele disse, meninos, olha, fotografias. Hã? Fotografias, escolhe uma fotografia. Porquê? Uma fotografia. Os jovens aqui da igreja, eles não são um pouco novos para isto. Não sei, quantos anos tens? 13? Não, tu quantos anos? 10. Ele não queria admitir que era mais novo que o outro. Olha, escolhe uma fotografia que fala sobre a tua vida agora, sobre o teu futuro e sobre Deus. Deus, agora estás-me a pôr a pensar. Olha, eles foram-se embora com a Bíblia na mão, Novo Testamento na mão. Um deles deu a sua vida a Jesus e o outro foi embora a pensar. Fomos a correr para o parque infantil. Havia lá um grupo de jovens, 4 adolescentes, assim, cada um mais alto do que eu. Um chamado Lourenço, outro chamado Bernardo. Bernardo diz que acreditava minimamente em Deus. Lourenço, igreja. E diz, mas Deus tem que ser sempre limitado a uma igreja. Olha, os dois receberam Jesus no coração, não foi? O Luís aqui, nós chamamos toda a gente para ir lanchar às 10h30 da noite. Luís ficou até às 11 da noite a falar com uma moça que primeiro não queria saber nada de Deus, estava muito virado para a ciência. Ficaste com ela até às 11 da noite. Não aceitou o Senhor, mas oraste com ela? Orou com ela, teve uma grande conversa, deu uma grande volta na conversa. E ela acabou amolecendo, diríamos assim. Estaria aberta uma segunda conversa. Sim, é isso? Enquanto ao mesmo tempo o Cláudio estava a falar com o namorado dela, supondo que era namorado, que também ele estava tudo paciente, daí que Deus não podia existir. Quando Cláudio orou com ele, o rapaz desatina a chorar. É surpreendente, não é? Mas isto acontece aqui em Taipas. Não é no Brasil, não é em Londres, não é em África. Isto acontece em Taipas. Quem era aquele rapazito que tem um brinquinho com cruz aqui dos adolescentes? Olha, ele diz, olha, fantástico. Ele diz ontem à noite, desculpa, não me lembro do teu nome, peço desculpa. Mais um Pedro! Fogo, e sou Pedro aqui. E ele disse, vim de lá, sinto que estou-me a soltar, estou com vontade de falar com as pessoas. Pedro, continua. Os outros jovens dizem, sinto-me um pouco tímido. Eu disse, eu sou professor de inglês, não é? Eu disse, mas vocês falam inglês? Entendo bem, mas não falo assim tão bem, sou um pouco tímido para falar. Ok, como é que vais melhorar o teu inglês? Pratica, treina, vai falando. Evangelizar se aprende a praticar. Se não abres a boca e falares, não vais aprender a melhorar, a treinar, a melhorar outra vez, a evangelizar. É uma coisa que se aprende. Se Deus pode simplesmente dar uma conversa quando tu abres a boca, pode. Mas na grande maioria dos casos, todos nós sentimos aquele calorzinho aqui. Fala ou não fala. Eu que falo muito, cada vez que abro a boca para falar com alguém, sinto aquele calorzinho de incômodo. Como alguém diz, isso vai ser estranho, não é? Não vai. Ou vai inicialmente, mas depois há pessoas que começam a discutir à nossa frente se deveriam amar a Deus ou não. Nós ficamos, pronto, vocês conversam, nós ficamos aqui a ouvir, está bem? Não é, Pedro? Não é. É mesmo assim. Aquilo que eu quero falar hoje é uma história. Quero contar mais uma história, mas a minha história vai contar durar só mais um bocadinho. Porquê que devemos evangelizar? Porquê? Eu não tenho nada a dizer, não sei o que dizer. Pastor, pode fechar os olhos um segundinho, faz favor. Os outros, levanta a mão, honestamente. Quem já leu a Bíblia toda? Ok. Quem leu mais ou menos metade da Bíblia? Quem realmente não lê muito? Ok, todos já leem qualquer coisa. É bom, já podes abrir os olhos. Escuta, é bom conhecermos a Bíblia. Mas a Bíblia conta uma história. Ok? E a história da Bíblia começa muitíssimo bem. Aliás, o início da história é quase perfeito. Começa lá num jardim chamado Éden. E vai assim. Diz Deus, eis que eu vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto da árvore, que dá semente, e serve-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus,
E todo réptil da terra em que há alma viva, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, na criação de Deus, em que nós vemos que houve dia e noite, e céu e terra, e houve terra e mar, e houve vegetação e fruta, e sol e lua, vida animal, água, terra, céu, Deus deu a sua bênção. Deus não só deu o suficiente, deu em total abundância. E ainda por cima, quando fez o homem, diz que fez o homem na sua imagem. Quando Deus faz as coisas, faz brotar vida. Em Gênesis 2 nós lemos: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O que é que Jesus disse? Eu sou o caminho, verdade e a vida. Quando falamos de Deus, falamos de vida. Jesus diz: eu vim para vos trazer vida e vida com abundância. Não é um bocadinho de vida, é total, é pleno, é plenitude, abundância. Tudo que Deus faz é abundante, é exagerado, é generoso, porque é este tipo de Deus que nós temos. Soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore, agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida, no meio do jardim. Paulo, se temos a árvore da vida, temos tudo. Não foi só alguns pessegueiros, algumas macieiras, algumas bananeiras, morangos. Foi a árvore da vida. Havia tudo que o homem precisava para viver em comunhão com Deus, para conhecer Deus. Tanto era a relação do homem com Deus, que não havia vergonha. O homem andava nu ao pé de Deus, porque era normal, não havia nada a esconder. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Havia honestidade, havia simplicidade, havia naturalidade. Na relação de Deus, Deus não tinha nada, era puro, nada a esconder. Nada que Deus fazia fugir de Deus. Até. Deus diz isto, tudo isso para vocês. É tudo para vocês. Para vocês cuidarem, para vocês amarem, para vocês sentirem a minha presença, para vocês comerem. Nem sequer tinham que trabalhar. O trabalho foi... Muito obrigado. Mas daquela árvore, por favor, não comem. Não comem todos, mas daquela não, ok? Adão, Eva, escuta-me. Daquela não. Porque vão morrer. Depois vem o inimigo. O que é que o inimigo faz? Começa a semear dúvidas. Começa-nos a puxar fora da presença de Deus, nos afastar de Deus. O quê? Deus diz isto? Alguma vez. Morrer? Anda lá. Aquilo é bom fruto. Come lá daquilo, pá. Sabe bem. E tinha boa aparência. Olha, realmente. Cheira tão bem. Anda lá, come um bocadinho. E já sabemos aquilo que foi a consequência, né? De repente tinha vergonha. Tinha que esconder-se. Adão, Eva, onde estão? Onde é que vocês estão? Então, costumamos estar aqui todos os dias, às 6 da tarde, tomar um copo. Tivemos medo. Medo de quê? Sou eu, o vosso pai, o vosso criador. Tem medo de mim. Por quê? O que é que fizeram? A consequência do nosso pecado é horrível. Vamos lá ver se isto faz sentido no mundo do século XXI. Século XXI, sim. Há quanto tempo foi escrito Gênesis? Há quanto tempo? Muito tempo, vamos dizer assim. Não é? Depois da queda, tudo muda. Tudo muda. Atenção.
aquela intimidade com Deus, aquela pureza da relação com Deus, aquela terra tão frutífera, rica, não faltava nada, ao contrário, havia rios, havia minerais, havia ouro no chão, havia tudo que podiam alguma vez imaginar em abundância. Vem aqui, Deus diz à mulher, depois da queda, depois do ser humano desobedecer, multiplicarei grandemente a tua dor. Nós não vivemos num mundo de dor, as pessoas não estão com suas mágoas. Com dor tu terás filhos, o teu desejo será para teu marido e ele te dominará. Infelizmente, o estrago entre o homem e a mulher começou logo aí. Hoje em dia, há só histórias nas notícias. Mulheres que levam tarefa do marido, da pessoa que deveria amá-los mais. Crianças que levam tarefa dos pais. Então, estas últimas semanas tem havido uma história horrível. É Joana, Júlia, a menina que foi morta pela mãe. Isto é tudo por causa da queda. É tudo por causa do pecado. É tudo por causa do engano de Satanás. E Deus diz a Adão, porquanto deste ouvidos a tua mulher e comeste a árvore de que ordenei, dizendo, não comerás dela, agora, quem não tinha trabalho, quem tinha terra perfeita, tem isto. Maldita é a terra por causa de ti. Está lá em Gênesis 3. Maldita é a terra por causa de ti. Não comerás dela. Com dor comerás dela. Todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também. Então agora o homem tem que trabalhar. E o que é que vai colher? Espinhos e cardos. Nunca chegaram no final de um dia de trabalho e cansados, estourados e frustrados. Agora sabem porquê. O problema foi o nosso pecado e a queda do ser humano. Veio para nos trazer trabalho duro e frustrante. E comerás a erva do campo. Já não é a fruta da árvore, é a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomada, porque és pó. Não vales mais nada. E em pó te tornarás. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim de Éden. Quebrou-se a intimidade com Deus, pelo qual fomos criados para amar a Deus e sermos amados por Deus. Isto não é a minha história, isto é a história da Bíblia. Ao longo da história de toda Israel, houve constantes lembranças. Obedecem ao vosso Deus, obedecem ao vosso Deus. Seguem as suas instruções, os seus mandamentos, porque te fazem bem, porque vão dar longevidade à tua vida, porque vai fazer com que a terra dê seu fruto. Deem ouvidos ao plano do Senhor. Eu estou nesse momento a ler o livro de Juízes. É dos livros mais tristes da Bíblia. Cada vez que nós vemos o povo quer líderes, mas quer esquecer de Deus. Deus levantou levantou o Senhor juízes que os livravam o povo da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco eles ouvirem os juízes que eram lá para ajudar. Antes se prostituíram após outros deuses, se encurvavam perante outros deuses e depressa o povo se desviava do caminho por onde andavam os seus pais. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Acabou a benção. Acabou a benção. Pior que juízes, o povo começou a dizer, não, os outros povos têm reis, nós queremos reis também, tem que nos arranjar reis. Eles já tinham um rei, Deus era o rei. Não, isso não basta para nós queremos um rei como os outros povos. Já não queremos ser um povo especial, queremos ser um povo como os outros. Pronto, conhecem a história que levou até cativo, até quase a destruição total do povo de Israel. Mas houve sempre um remanescente. Sabem que mesmo quando Deus está super zangado com o seu povo e tem vontade de destruir o seu povo, como destruiu na inundação, eu perguntei, nunca mais vou destruir tudo, muito menos com água, não é? Sempre deixou um remanescente para que o povo de Israel podia voltar a crescer, para que o povo de Deus podia voltar a aumentar outra vez. Sabem, quando... isto é muito engraçado mesmo. Quando em Gênesis 3...
Deus lança fora Adão e Eva do Éden. No primeiro versículo do capítulo 4, diz que Adão e Eva tiveram um filho. E Eva disse, eis que o Senhor me deu um filho, me deu um homem. Eva, não, ele acaba de lançar-te fora do paraíso. Mesmo Deus castigando, tem cuidado. E a Eva deu conta, até na minha miséria, Deus é quem me deu um filho. Caim, 8 versículos depois, mata seu irmão. Deus quer, vai-te embora, mais uma vez, vai mais longe ainda da minha presença. Mas eles vão-me matar. Deus disse, não, até tu, Caim, toma lá uma marca. Alguém toca em ti, vai ter que se ver comigo, eu vou te proteger. Deus, no mesmo da nossa miséria, nos protege, quando nós não merecemos nada. Durante mais ou menos 600 anos houve silêncio. O povo de Deus nunca mais ouviu a voz de Deus. Até que um dia veio um homem chamado Jesus. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus teve que vir. E Jesus sabia porque que ele tinha que vir. Ele tinha que vir para morrer. Porque tanto era o nosso pecado que nós já não conseguimos fazer nada. Todo o Velho Testamento conta a história do sacrifício de animais, de sangue, todos os anos, nas grandes festejos, para perdoar os pecados do povo durante um ano. Todos os anos, mais animais, mais sacrifícios, até que Jesus veio. E quais eram as últimas palavras de Jesus? Está consumado. Chega. Basta. Eu já fiz tudo o que é preciso fazer para pagar o preço do nosso pecado. Que em Romanos diz, qual é o preço do pecado? Morte. Satanás vai dizer, o quê? Morte. Anda lá, morte, a sério. Mais uma vez, já ouvimos esta história alguns, não é? Paulo vai continuar a história da morte de Jesus. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tínhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. A maneira que nós vemos Cristo muda quando nós aceitamos Cristo. Ok? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Onde que nós começamos este culto? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que é que acontece em Gênesis? Criação. O que é que acontece quando Jesus morreu na cruz? Reinicia o processo da criação. Reinicia o processo da regeneração do seu povo, da minha vida e da vossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Já vão ver onde quero chegar com isto. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo quando estamos em Cristo. Quando vamos à cruz, quando aceitamos o perdão de Cristo, tudo se fez novo. E isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo. O que é que aconteceu no Éden? O pecado fez com que fomos lançados fora da presença de Deus. Através de Cristo e a cruz de Cristo e o sangue de Cristo derramado da cruz, nos reconciliou consigo. Nos trouxe de volta para reatar aquela intimidade, aquela amizade, aquele relacionamento. A vida de um cristão é uma vida de relacionamento. Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério também de reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Não é que deixamos de ter pecado. Não é que começamos de repente a ser todos bons e perfeitos. É que Deus escolhe perdoar. Deus escolhe não ver o nosso pecado. Deus escolhe nos chamar de justo. Escolhe nos chamar e nos ver como justificados. Eu vou saltar para a frente. Começamos com a criação. Começamos com a queda do ser humano. Jesus veio para que nós pudéssemos voltar
àquele tempo da criação. Não é tempo de atrás, é reconciliar-nos a Deus, ter outra vez uma nova relação com Deus, porque Ele viu o mundo miserável, vê a dor do mundo, vê as pessoas a sofrer, vê a morte. Sabem, nós nunca fomos feitos para morrer. Nunca fomos feitos para morrer. É por isso que a doença e a morte nos doem tanto a alma, porque nós não fomos feitos para morrer. Apocalipse 21, 1 a 5 diz o seguinte. Eu não sei se vocês querem isto ou não. Qual era a minha pergunta original? No início da história, qual era a minha pergunta? Porquê devemos evangelizar? Algum já está a perceber porquê que eu estou a contar esta história? Não? Então vou avançar mais um bocadinho. Escuta. Quem está em Jesus, quem é nova criatura, qual é a promessa que nós temos? Um novo céu. Estou a ler agora em Apocalipse 21, 1 a 5. Se quiserem acompanhar-me, podem. Um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia, Deus não descia nela, Deus estava a colocar a nova cidade, tal como colocou o Jardim de Éden. Este é nosso Deus Todo-Poderoso, este é nosso Deus Pai. Tem um lar para nós. Jesus não disse, para onde eu vou para a mansão do meu Pai, Ele tem vários quartos para todos vocês. Se não tivesse, não... eu vos tinha dito, eu vou preparar lugar para vocês. Está aqui este lugar que Ele preparou para nós. Está aqui. A nova Jerusalém que Deus descia do céu, adressado como uma esposa ativiada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. De repente Deus vai viver no meio de nós. Outra vez, presença de Deus. Vamos estar juntos com Ele. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Não distante, não longe. As pessoas pensam que Deus vive longe. Uma das dores que as pessoas têm aqui quando nós perguntamos, crees em Deus? Para quê? Ele não quer saber de mim? Não, Ele quer saber de ti. Quer tanto saber de ti. Tanto que já está a preparar um novo céu e uma nova terra para que tu possas viver eternamente junto a Ele. E preparou o caminho. O caminho é Jesus. Como? Através de Jesus, através da cruz. Nós temos que saber explicar isto às pessoas. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será seu Deus. Ouçam isto. Para um mundo que chora, um mundo que vive na injustiça, um mundo que clama seus direitos, e nunca está satisfeito, nunca está bem, porque sabe que alguma coisa está mal. Um mundo que não tem esperança. Ouçam bem aquilo que a palavra do nosso Deus diz. Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Isso não é bom? Não desejas isto? Meu Deus, eu daria tudo para ter isto. Tudo. Já estou. As dores que eu tenho aqui nas pernas nem consigo correr sem me magoar. Faço logo raturas musculares, é horrível. Eu fico tão frustrado. O meu corpo já não funciona como funcionava há 30 anos atrás, ou 10 anos atrás, ou 5 anos atrás. Eu só tenho 54. Deus nos vai dar um corpo que não está a apodrecer. Os nossos corpos estão apodrecendo aqui. Mas não foi este o corpo que Deus queria que nós tivéssemos. Eu que estava sentado sobre o trono disse, eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Nós não temos nada para contar às pessoas. Não temos nada para contar aos nossos vizinhos. Não temos nada para dizer, há esperança. Não temos nada para dizer, nós sabemos como é que vai ser o futuro. Uma das coisas que estou farto de dizer às pessoas aqui em Taipas e Faf e Viseu é,
Quando eu fui salvo mais ou menos com 24 anos, davam 30 anos. Este mês faz 30 anos que sou cristão. Uma das coisas que Deus me deu, não me tirou todas as perguntas da cabeça, mas deu-me uma direção. Eu sabia sabia de onde vinha e para onde ia. Sabia que Deus tinha um plano para a minha vida, que havia esperança, que vale a pena esperar nele. Eu não tive todas as minhas respostas, logo assim de repente. Obrigado. A minicado deve ser uma viagem, não é? Obrigado, desculpem lá mesmo. Muito obrigado. Vamos só ler o último capítulo da Bíblia. Começamos no primeiro. O último diz assim: nela eu não vi templo nesta cidade, porque o seu templo é o Senhor, nosso Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro, Jesus. E a cidade não necessita de sol, nem lua, para que nela resplandecem, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Podemos fechar os olhos e sonhar. Não sei se vocês gostam de arte e poesia e pinturas e música, mas sonhem com isso. Sonhem com a grandeza do nosso Deus. Sonhem com o futuro em que não haverá pranto, nem dor, nem clamor, nem morte. Sonhem com o futuro, por favor, em que não vai haver luz elétrica, nem sol, nem lua, porque o nosso Deus brilha de tal forma que ilumina tudo. Não haverá dia e noite, porque nós só queremos viver na luz do nosso Deus. É essa a esperança que temos que contar ao mundo. Temos que contar esta verdade. As nações, não é só Portugal, ou Brasil, ou América, as nações andarão à sua luz. Esta verdade é para todo o planeta, todas as nações, todas as tribos. Se reconhecem o perdão em Jesus Cristo, têm direito a este futuro eterno. Nós não temos nenhuma mensagem de esperança a dizer a ninguém. Irmãos, temos conhecimento daquilo que Deus quer fazer conosco. Eis que tudo se fez novo e é para nós intimidade com Deus como nunca o conhecemos. Viver na presença de Deus como nunca entendemos. Um corpo que não vai apodrecer. Quem é que não quer ouvir isto? Quem é que não quer ter esta esperança? E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Não vai haver trevas, não vai haver noite. Vai ser um alívio viver no nosso Senhor. Um alívio viver na sua presença. A nossa sociedade não precisa de notícias que trazem alívio. E a ela trará a glória e a honra das nações. Ouçam aqui. Não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. É incrível, não é? Desculpa, isto ainda era... Peço desculpa, isso ainda era capítulo 21. 22 acaba assim. E Deus mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida. Nós somos chamados para viver junto da árvore da vida, a depender da árvore da vida, que é nosso Deus. A nossa história, se estamos em Cristo, vai acabar onde começou e deveria ter continuado. Por isso que é ministério de reconciliação. É trazer de volta aquilo que já devia ter sido. É reatar a ligação com Deus. Aquilo que nunca deve ter ser rompido. A árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês.
E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Das nações. Saúde para as nações. Nós temos esta verdade. Nós é que temos esta verdade. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E os seus servos servirão. E verão o seu rosto. Nas suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todos sempre. É esse o nosso futuro em Cristo. Entendemos isto ou não? Jovens, entendem isso? Quando os vossos colegas nas escolas estão tristes, temos uma mensagem de esperança. Colegas, quem trabalha com colegas, todos trabalhamos com colegas de trabalho. Quando os nossos colegas são injustiçados, compreendemos, dói, e não deveria ser assim. Faleceu a mãe de uma colega minha mês passado, e ela está rota. Eu disse, Vicky, é verdade. Tu sabes uma coisa, Vicky, dói porquê? Dói porque nós não fomos feitos para morrer. Partilho contigo a tua dor. Eu sei quanto dói, e não deveria ser assim. Eu passei por um divórcio. Eu sei dizer às pessoas que estão divorciadas, eu entendo a tua dor. O casamento é suposto ser para sempre. Nunca deveria ter acabado assim. Eu entendo a dor que é quando uma ligação a alguém especial é rompido. Quando a união com alguém é desfeito. Quando o amor nos trai. Mas sabem uma coisa? Isto nos deixa com uma grande responsabilidade. Uma grande verdade que nós já conhecemos. Mas, eventualmente, sabendo esta história toda, a panorama, não é, da Bíblia, Gênesis, fomos feitos para viver em intimidade, comunhão com Deus. Onde nós tínhamos tudo. Estávamos em união, em harmonia com Deus. Estávamos em harmonia com os outros. Estávamos em harmonia com a natureza, com a criação. Tudo aquilo que foi quebrado por causa da queda. Então, temos que entender a queda. É a culpa disso tudo. E temos que entender a história, tanto de Israel como da igreja, como um constante tentar melhorar, fracasso. Tentar chegar a Deus e virar as costas, desobedecer. Um constante história, infelizmente, de fracassos. Só em Jesus podemos ter a vitória. Só em Jesus podemos ter a vitória e depende dele, não depende de nós. Depende de nós acreditar naquilo que ele já fez na cruz. E ainda estamos a ver naquele tempo intermédio, não é? Ele ainda não voltou. Por isso que ainda continuamos a pecar. Pedro diz, não é? Quem pensa que não peca, engana-se. Mas temos um grande advogado que nos pega pela mão e diz, levanta-te que eu já te perdoei. Já fiz tudo para que tu tenhas perdão. E tenha um futuro ainda mais glorioso. Irmãos, vou acabar com isto. Nós temos muita história para contar à sociedade à nossa volta. O mundo precisa ouvir que há esperança. O mundo precisa ouvir, sim, é verdade. Vivemos num mundo, às vezes, horrível. De vez em quando vislumbramos beleza. Vemos a serra, vemos o céu, vemos o mar, vemos amor e carinho. Sim, senhora. Oxalá víssemos mais disso. Só preciso ligar as notícias. Ok, os noticiários gostam de exagerar. Gostam de só mostrar o pior, não é? Há coisas boas. Porque fomos feitos à imagem de Deus. Vai sempre haver glimpses, vislumbres, não é? Do plano original de Deus. Claro que sim. E a igreja estamos a tentar levar a bandeira da bondade, do amor, do poder de Cristo. Nós estamos envolvidos no plano da vinda do reino de Deus. Nós fomos incluídos naquele plano extraordinário. Jesus nos quer incluir no plano para trazer um pouco do reino de Deus à nossa volta. Mas ouçam lá isto. E assim vou acabar. Eu espero que a palavra de Deus, que não tenha falado muito mais alto do que as minhas palavras no meio. Mas ouçam isto. Vocês conhecem isto muito bem. Mas sabendo esta história, sabendo que nós sabemos onde vai acabar, como pode acabar, imagine que nós queremos que os nossos familiares, os nossos colegas, as pessoas nas lojas, as pessoas nas ruas, os nossos presidentes da Câmara, da freguesia, do país, supondo que nós queremos que eles todos consigam conhecer a verdade da beleza, do amor, da intimidade, do poder com Deus. Aqui está a nossa parte.
Romanos 10, 13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Nem toda a gente crê, não é? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem prega? Aí entra a igreja. Quantas pessoas somos aqui? 60? 60, 70. Temos 60 pregadores aqui. Pregar não é do púlpito. Pregar e conversar com as pessoas no parque. Pregar e conversar com as pessoas na escola. Pregar e conversar com as pessoas nas lojas. Pregar é explicar o Evangelho com coragem e com clareza. Na tua escola, no teu trabalho, na tua família, na tua rua, na tua vizinhança. Quando vais comprar qualquer coisa. Hoje tive a oportunidade de ir a Guimarães, tive que comprar qualquer coisa e na loja deixei 2 Bíblias e orei com os senhores da loja. Eu sei que a equipe tem feito isso várias vezes aqui. Dona Rosa Florista, que mora em frente onde nós tínhamos aqui o autocarro. Por acaso não comprámos flores, mas fomos orar com ela. A senhora do bazar, que estava aí ao lado, Maria das Dores, não é? Tem muita razão para ter dor na sua vida. Oramos com ela, abençoamos a Senhora, dizemos: Deus te ama de uma maneira que tu não começas a imaginar, incondicionalmente. Como ouvirão se não há quem prega? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. E eu volto aqui à parte que eu achei tão divertido, quando vejo as pessoas a serem abertas à mensagem na rua. Nunca imaginei que fosse tão divertido. Mas este versículo me faz pensar um pouco. Eu sou um pouco poético. Vocês já deram conta que sou romântico com um R maiúscula. Estudei letras. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz. Já olhaste bem para os teus pés? São bonitos, são belos. São estes pés aqui, de ténis, de sapato, de, como se diz, salto alto, de chinelo. São estes pés que são bonitos, não é? Os seus pés, os teus pés, os meus pés. Os meus pés sem o chulé, não é? Mas quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, as boas novas. Igreja, isto poderia ser nós. Poderia ser. Porque eu penso que estamos a faltar ainda. Poderia ser, deveria ser. O problema é que se não somos nós, a sermos aquelas pessoas com pés bonitos e levar o Evangelho, mais ninguém vai levá-lo. Onde é que nós estamos? Nós queremos ter pés formosos. Nós queremos ser os enviados. Aliás, se nós não somos enviados, estamos em desobediência. Jesus disse: vai, sai daqui, vai. Jesus disse: vai a Jerusalém, Samaria, todo mundo. E como tivemos a falar ontem à noite com os jovens, e sim, quando estão a ir, quando estão a abrir a boca, quando estão a pregar o Evangelho, aí sim vão estar cheios de poder. Porque aí vão precisar de poder. Enquanto estamos aqui sentadinhos aqui, não precisamos de muito poder para estar sentados. O poder de Deus é mesmo para abrir a boca e falar do Evangelho. E nós temos uma história tão rica, tão bela para contar. A humanidade está quebrada. E a beleza do nosso Deus está à nossa espera. Está à espera de todos que querem ouvir. Não é? O Evangelho de João disse que Jesus veio para os seus, mas não quiserem saber dele. Mas todos quantos querem o seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ok? Toda a gente tem o direito de ser chamado filho de Deus se crê no nome de Jesus. Posso ler essa última parte outra vez? Mas como é que vai crer? Como é que vai invocar o nome de alguém em quem não crê? E como é que vai crer se nunca ouviu falar?
E se nunca ouvi falar... e como é que vai ouvir se ninguém prega? E, para pregar, temos que ser enviados. Mas atenção, já fomos enviados. Jesus nos disse: vai. Nós temos muita história para contar.